Então eu quero te convidar a abrir lá em Jeremias 18, porque Deus quer nos convidar e quer nos levar a um lugar muito especial aqui nessa noite. Abra lá em Jeremias, no capítulo de número 18. Essa é uma passagem muito conhecida. Não sei, eu não escutei, talvez que eu nunca vi pregação aqui, mas eu já ouvi e já preguei já em cima desse tema, que é uma mensagem muito pregada em congressos, em assembleias que o pessoal faz, em igrejas. A palavra do Senhor diz assim, em Jeremias, no capítulo de número 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Somente até aqui. Essa passagem, para quem não conhece, é uma passagem a qual o profeta Jeremias, um profeta que Deus levantou nos últimos 40 anos, antes da queda, antes da destruição de Jerusalém, e antes do povo ser levado cativo à Babilônia. Então esse profeta, a gente diz que é um profeta chorão. Eu falo que eu sou um pouco chorona também, acho que eu tenho um pouco do profeta Jeremias. Mas não, se a gente for ver por que ele chorava, ele pregava para uma nação muito difícil. Uma nação idólatra, uma nação que realmente não queria se converter ao seu Deus. Eles eram idólatras, eles adoravam vários deuses, eles eram um povo rebelde. E Jeremias pregava contra essa rebeldia, Jeremias pregava contra essa idolatria, para que eles viessem se arrepender, para que eles viessem a se colocar na posição, porque Deus queria trazer essa mudança para a vida deles. E eles não escutavam a palavra de Deus. Então Jeremias prega e ninguém se arrepende. Jeremias foi realmente um homem de Deus, porque é difícil, né, irmãos? Você pregar, falar do amor de Deus e as pessoas não darem crédito àquilo que você está falando. E Jeremias foi levado, certa ocasião, pelo Senhor a esse local, para que Deus pudesse falar para ele, não só verbalmente, mas ludicamente, mostrar para ele como que era feito um vaso. E ali ele pudesse explicar o que ele poderia fazer com um povo, com uma nação que talvez para os olhos de todo o povo, de toda a nação não tinha mais jeito, mas que para ele tinha. Então Jeremias pega e fala o quê? No versículo de número 2 diz assim: levanta-te e desce à casa do oleiro. Eu primeiro vou ficar nessa primeira palavra aqui, levanta-te. No último versículo que nós lemos, nós vemos que Deus comparou o barro conosco, com o povo, e ele como sendo quem? O oleiro. Então, com base nesse último verso que eu li, eu entendo o quê? Que esse levantar, que quando Deus vai para Jeremias e fala assim, levanta-te, levanta-te, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo uma posição de Jeremias. Jeremias, eu quero que você se tome uma posição. E é o que o Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Eu sou guiada por quem? Se eu sou guiada por Deus, eu tenho que tomar uma posição aqui nessa noite. Uma posição de homem e uma posição de mulher de Deus. E qual posição é essa? Se Deus está me comparando a um barro, eu tenho que ter uma posição de barro aqui nessa noite. Aí você fala, poxa, Elis, o que é isso? Posição de barro? Podia ser uma posição de ouro, que brilha, que é caro, né? Mas posição de barro, sim. Eu nessa noite, eu tenho que aceitar e querer e desejar ser com matéria barro. Para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas aqui nessa noite. E por que barro? Barro tem algum valor? Você vê brigas, né, mundiais aí, pelo petróleo, pelo ouro, nos garimpos. Você vê brigas por essas pedras preciosas, mas pelo barro nós vemos briga? Não. Material é um material não muito valorizado, porque ele é encontrado nos barrancos, em alguns lugares que você vai, ele tem aquele barro, ele vai e pega aquele barro. É um material que não tem vontade própria. Né? Ele não tem, ele é um barro ali, a pessoa que vai pegar e que vai dar forma, que vai fazer a forma do jeito que ele quer, da forma que ele quer, naquela matéria-prima. E ele é muito frágil.
Diferente de um ferro, diferente de um material, de um metal, que a gente joga no chão, pode às vezes amassar, às vezes pode até acontecer alguma coisa. O barro não, se você jogar no chão ele despedaça e quebra tudo, dependendo do jeito que ele estiver. Então, é isso que o Senhor requer de nós aqui nessa noite. Essa fragilidade, essa humildade, esse despir dos valores que nós temos, nos despir dos conceitos que nós temos, despir de quem eu sou perante a sociedade, mas se vestir de quem eu sou perante Deus. É isso que o Senhor quer de nós aqui nessa noite. Que eu me levante, mas numa posição humilde, uma posição de barro, para que Ele possa trabalhar na minha e na sua vida aqui nessa noite. O próximo passo que Ele pede, qual que é? Ele pede o quê? Para que Ele venha descer, para que Ele venha estar indo à casa do oleiro. Só que para que Ele desça à casa do oleiro, Ele precisa ter consciência plena do papel que Ele tem, que Ele é barro. Porque se eu for à casa do oleiro e descer e lubrigiar, né? Falar, eu acho que eu sou barro, né? Eu sou barro. Mas a hora que eu chegar lá e eu tiver dúvida do papel que eu devo exercer naquela olaria, todo o processo que eu vou falar daqui para frente pode ser quebrado. E pode ser que não dê certo. Provavelmente não vai dar certo. Então eu preciso ter certeza daquilo que eu tenho em mente, do conceito do que eu tenho sobre a minha vida, do que eu sou, para me descer a olaria, para me descer na presença do oleiro. E quando ele desce na presença do oleiro, ele descobre o quê? Que o oleiro está o quê? O oleiro está parado? O oleiro está dormindo? O oleiro está fazendo o quê? Ele está trabalhando. Olha que maravilha, o oleiro está trabalhando. A palavra do Senhor diz que Deus é um Deus que não dorme, não se cansa, não se fadiga, gente. Ele é um Deus que está trabalhando a todo instante, a todo momento. Ele é um Deus que não se cansa como nós nos cansamos. Como eu falei, estou cansada, a semana foi exausta. Muito cansativa para mim, mas para Deus não existe cansaço, para Deus não existe sono, para Deus não existe isso. O oleiro está pronto para trabalhar. Basta se nessa noite eu estiver disposta a me levantar e me dispor como um barro na presença desse oleiro. Porque Ele está pronto a trabalhar nas nossas vidas. Será que eu estou disposta a me levantar nesta posição aqui nessa noite? A me despir do meu eu? A me despir das minhas vontades, dos meus projetos, dos meus planos? Será que eu estou nessa posição aqui nessa noite? O Senhor conversava muito comigo e falou muito ao meu coração. Porque muitos são os projetos que eu tenho, não é errado fazer. É certo fazer projetos. Mas quando eles estão sob a orientação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Será que é isso que o Senhor tem para mim? Será que é isso que o Senhor, ou será que eu estou almejando isso? Será que a minha carne está almejando isso? É isso que temos que ter, esse discernimento. Por isso que nessa noite nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque Ele vai dar o entendimento, Ele vai dar o discernimento para onde eu devo ir, o que eu devo fazer. Se eu devo realmente seguir nesse projeto, nesse plano que eu estou tendo na minha cabeça. É Ele que vai te dar esse entendimento. Então quando o Jeremias desce à casa do oleiro, e ele encontra o oleiro ali trabalhando. Então não tem como eu culpar a Deus. Deus está demorando para fazer algo na minha vida. Deus não fez isso por causa disso. A gente começa a ficar desculpas. Mas os problemas certamente estão na nossa pessoa, na nossa posição, na nossa forma de estar perante Deus. E quando Jeremias desce à casa do oleiro, diz a palavra que ele vê o oleiro ali, né? Trabalhando, fazendo a sua obra, fazendo o seu vaso. Os geólogos dizem que tem mais ou menos umas 200 espécies de barro. Só que dessas 200 espécies, apenas 8 servem para fazer um vaso, um jarro, uma taça, enfim, uma tigela de barro, de argila. Só há 8 de 200, olha aqui. Então, nós temos valor, né? Eu falei a princípio que nós não tínhamos, mas nós temos, perante Deus nós temos. Precisa ser um barro específico, não é qualquer barro. Eu vou lá e pego qualquer barro, não. É um barro específico. E quando o oleiro começa a fazer esse vaso, esse jarro, esse utensílio que ele vai utilizar, que ele está formando ali, quando ele começa a fazer, ele começa o quê? Primeiro ele vai lá, ele escolhe o barro. Porque o oleiro é o único que consegue, num barranco, em um lugar, e ver se aquele barro é propício ou não para fazer aquele utensílio que ele quer. Então, assim, já vemos aí o quê? Que Deus é um Deus que não vê como os homens vê.
Porque eu vou enxergar você de uma forma, mas Deus vai enxergar você totalmente de outra forma. O oleiro consegue enxergar naquilo que o mundo não consegue enxergar, a beleza. Talvez aquele barranco, você fala, não, isso aí não vai servir. Ele fala, não, é esse aqui que serve. E ele pega para fazer aquele vaso. Então, quando o oleiro pega o barro específico, ele já sabe o projeto final que vai dar para aquele utensílio. Nós sabemos que os utensílios, como os vasos, eles são usados para quê? Para guardar azeite, para guardar água, para guardar os papiros, né? Enfim, os documentos. Eles eram armazenados nesses vasos. Então, o vaso era de muita importância para aquele pessoal naquela época. Então, quando o oleiro vai lá e pega um determinado barro para fazer um determinado utensílio, ele já sabe qual vai ser a utilidade daquele vaso. Então, ele já está projetando, antes daquele vaso ser formado, o que ele vai ser, como ele vai ser usado. E assim também com o Senhor. O Senhor, antes de nós sermos trabalhados, estarmos ainda no formato informe, né, sem forma nenhuma, o Senhor já vê lá na frente a forma como Ele vai utilizar a sua vida, a sua, minha. Ele já sabe como Ele vai usar. Só basta nós nos colocarmos na mão desse oleiro, para Ele dar a forma. E quando Ele coloca as suas mãos no vaso, Ele começa o quê? A trabalhar. E aí que agora que a gente vai começar. Como que forma esse vaso? Só que para formar esse vaso, como eu disse, o oleiro vai lá, pega o barro, e esse barro vem cheio de pedras, às vezes, com mato, com galhos, com coisas que não vão servir para a formação desse vaso. Então o que vai acontecer? O oleiro vai lá, ele vai peneirar esse barro, vai tirar aquilo que não provém, que não é bom, vai tirar as pedras, vai tirar os galhos, vai tirar as coisas que não são bacanas. E é assim que Ele faz com nossas vidas, né? Ele começa a peneirar. Ele pega a gente daquele lugar que a gente estava, do lamaçal do pecado, que as pessoas não davam nada para a gente, olhavam para a gente e falavam, isso aí não tem mais jeito. Mas Ele olha para a gente com um olhar diferente, e Ele pega esse barro, coloca na sua peneira e começa a peneirar. E aí Ele começa a tirar aquilo que outrora para a gente era tudo muito bacana e muito normal. E Ele vai tirando essas coisas, que são todas as coisas que a carne almeja. Que são a idolatria, as bebedices, as porfias, as inimizades. Então Ele vai tirando, e vai tirando. E a hora que o oleiro tira e começa a peneirar, ele vê que fica só a parte boa. Ele faz o quê? Às vezes está muito ainda cheio de pedras. Muito endurecido o material ainda. Ele pega e começa a fazer o quê? Ele começa a acrescentar a água. Para que esse barro que está endurecido comece a ficar maleável. Para que esse barro comece a ficar mais mole. Para que ele comece a mexer nesse barro. E assim também somos quando é com a gente. Quando a gente vem para a igreja, quando a gente conhece a Cristo, nós chegamos ao Senhor da forma que o mundo gosta, né? Às vezes com o coração endurecido, cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de iras. O nosso coração realmente é um coração em pedra. Assim como a palavra do Senhor diz que Ele é especialista em transformar coração de pedra em coração de carne. Por quê? Porque a água, como eu disse aqui, que o oleiro usa para amolecer, para dar essa flexibilidade no material, ela é... Dentro da Bíblia, a água, ela é o quê? Ela é o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus entra na minha vida, aquilo que era endurecido, enrijecido, aquilo que não me inclinava a adorar a Deus, começa o quê? Começa a deixar eu mais maleável, começa a escutar mais a palavra do Senhor, eu começo a dar mais importância àquilo que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. Por quê? Porque as águas do Espírito Santo de Deus, as águas que estão rodeando o trono do Altíssimo, as águas que alegram o santuário de Deus, elas começam a entrar na minha vida, começam a entrar em setores que eu não queria que entrasse, mas ela começa a entrar, e ela começa a trabalhar, e eu começo a ser trabalhada e começo a ser modificada pelo Espírito Santo de Deus. E aquilo que era enrijecido, endurecido, que não conseguia escutar uma palavra, agora ela começa a escutar, porque a obra do Espírito Santo de Deus, as águas purificadoras estão sendo derramadas sobre a minha vida, e aquele material duro, rígido, que não conseguia ser nem trabalhado, agora ele começa o quê? A ser mexido, porque ele começa a se tornar maleável, ele começa a se tornar que nem essas massinhas de criança, sabe? Molinha, começa a ficar bem molinho. Nós ficamos assim na presença do Senhor, bem molinhos. E aí quando ele fica dessa forma, você pensa, poxa, agora ele vai para a roda fazer o trabalho do vaso, né? Não. Aí vem aquela outra parte.
ele começa a bater. Pega a massinha e bate. E bate. Para tirar o quê? Para tirar as bolhas. Para que a água possa entrar em lugares que ela tem que entrar e não conseguiu entrar até então. Então eu amassar, eu socar, eu bater o pé. Disse que eles batiam até o pé. Né? Que nem as uvas, né? Amassaram as uvas, eles amassavam com o pé, com a mão, batia, para que toda a bolha, para que tudo aquilo que pudesse interferir no processo do vaso, fosse desfeito nesse momento. E como dói ser tratado dessa forma? Às vezes nós não conseguimos, não queremos ser tratados dessa forma. Achamos que, porque estamos na presença de Deus agora, nós precisamos ser os queridinhos e não pode acontecer nada com a gente, porque senão a gente vai ficar magoado. E não, Deus quer nos tornar o quê? Vasos e vasos resistentes. Para que no momento de uma adversidade, no momento de uma dificuldade, nós possamos realmente estar de pé e poder guerrear com as armas que o Senhor vai nos dar. Então, o Senhor quer trabalhar em nossa totalidade, em nosso ser por completo. Então, quando Ele está fazendo esse peneirar, umidificar e bater, né? Que o oleiro está batendo, está transformando aquela massa uma massa bem homogênea, bem boa. Ele está fazendo o quê? Para que esse processo do vaso seja feito por forma completa. E quando ele pega essa massa agora com a massa boa, que ela ficou ali paradinha um tempo, e agora ele vai colocar na pedra, que eu creio que é mais... O Augusto mandou uma foto. Eu acho que eu me inspirei nisso. Ele mandou ele fazendo o vaso, vocês chegaram a ver? Um vaso, para mim era um jarro, sei lá, uma taça. E aí eles colocam no centro do lugar onde vai fazer o vaso. Diz que o oleiro ele coloca no centro. Porque aquilo começa a rodar, né? Ou com o pé, acho que se não me engano ele roda, e a peça fica rodando. E você começa a dar molde aqui na tua mão. Tem que ser no centro. Não pode ser nem para a direita e nem para a esquerda, tem que ser no centro. A gente tem que estar no centro da vontade de Deus. Não é nem na direita nem na esquerda, é no centro. É no centro. Ah, mas não, é no centro. Você não está entendendo? É no centro. Não é para trás, nem para frente, nem do lado direito. Não, é no centro, é no centro. É no centro da vontade minha? Não, é no centro da vontade de Deus. Vamos parar de meninice. Eu vejo muito, não aqui, mas eu vejo muitas pregações, o pessoal fazendo a pregação para o povo, se eles serem como se diz? Isso, ser o centro, né? Ele ser o centro. Não, nós não somos centro de nada. O centro é Cristo. A palavra, ela é cristocêntrica. Ele é o centro de nossas vidas. É nele que nós baseamos. Eu, como eu disse aqui no começo, eu não posso nada. Se eu for pregar de mim mesma, eu não vou conseguir pregar nada, porque eu não posso fornecer nada para vocês. Eu sou pecadora, eu sou incrédula muitas vezes eu choro, eu esperneio, eu falo com Deus, eu desacredito de algumas coisas. Mas no Espírito eu sei que eu venço todas as coisas. No Espírito eu venço. Eu sei que quando eu estou fraca, quando eu estou me sentindo fraca, sabe, bem fraca mesmo, eu falo, não, vou ajoelhar. Eu ajoelho, eu oro, falo, Senhor, eu não aceito. Porque eu sei que por mim mesma eu não consigo, mas eu sei que no Senhor eu consigo. No Senhor eu vou conseguir. É no Senhor. Por isso que eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Não no centro da minha vontade. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A minha vontade não pode ser que ela não seja tão boa, e nem seja tão perfeita, e nem seja tão agradável. Pode ser que ela não seja. Quem está dizendo? Por que você acha que a sua vontade é melhor do que a vontade de Deus? Se Ele, como um pai, Ele sabe dar coisas boas para os seus filhos, como um pai. Se você e eu, que somos humanos aí, raros, né? E conseguimos, talvez, dar o melhor, tentamos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Deus. Ele nos ama, Ele quer sempre o melhor de nós. Então, nós devemos estar aqui no centro da vontade de Deus. Então, quando o oleiro coloca essa massa, esse barro no centro aqui e começa a trabalhar, o que ele começa a fazer? Aquilo começa a rodar, com uma mão ele segura a parte de fora, mas a parte que é trabalhada mesmo é a parte de dentro. Ele fura a massa e começa a fazer uma pressão de dentro para fora. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, achava que a gente fazia... Mas é isso que acontece. Eu achei que a gente fazia ali o barrinho, depois... Não, a pressão ela é feita aqui, ó. O barro está aqui, ó, ele vai rodando. A pressão ela é feita com a minha mão, empurrando de dentro para fora. É isso que o Senhor quer fazer conosco aqui nessa noite. Ele quer trabalhar conosco de dentro para fora. Trabalhar o quê?
os nossos medos, os nossos anseios, porque sabemos quem tem cuidado de nós. Não sou eu, não é a sua mãe, não é a sua esposa, não é o seu marido, não é seu filho. O Senhor tem cuidado de nós. Ele que tem cuidado de nós até esse momento. Então Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que Ele está mexendo ali dentro, coisas que precisam ser mexidas, sabe? Coisas que precisam ser trabalhadas, ali no profundo, ali no oculto, que só você sabe. Que eu não sei, ninguém sabe. Nem às vezes a tua companheira sabe do que você está passando. Mas o Senhor sabe. E é isso que Ele quer trabalhar. Ele quer colocar a mão dEle dentro de nós e trabalhar, sabe? Mexer, remexer e trabalhar. E colocar a forma que Ele quer, da maneira que Ele quer, na minha e na sua vida aqui nessa noite. Olha que maravilha. Ser moldado pelas mãos desse Deus Criador. Olha que coisa maravilhosa. Estar com as digitais impressas nesse vaso. Olha que maravilha. Você poder ser moldada e ser trabalhada por esse Deus. Ele te mexendo por dentro, te trabalhando por dentro e por fora e te formando um vaso maravilhoso. Olha que maravilha. Mas a gente precisa estar aonde? No centro da vontade de Deus. Depois que esse vaso pega essa forma de ser trabalhado por dentro, e agora ele vai pegando forma, ele vai crescendo e pegando uma forma de um vaso ou de algum outro utensílio, ele faz o quê? Ele pega esse vaso e deixa ele um tempo para secar. Deixa lá. É difícil, né, de entender isso. Faz o barro, faz todo aquele processo do barro, depois vai para a roda, faz o barro, depois deixa ele descansando. Para quê? Para que a água que ficou ali naquele processo do barro, de eu mexer e deixar ele maleável, ele possa o quê? Sair todo esse processo da água, que saia toda a água. Se tiver alguma bolha, alguma coisa também saia. Para quê? Para que no próximo processo ele possa estar pronto. Então a gente não pode pular processos na nossa caminhada cristã. Às vezes a gente está muito apressado. Às vezes a gente acha que a gente fala, puxa, mas eu já queria estar... Não pule processos na presença de Deus. Porque cada processo é muito importante. A gente aprende isso com essa parte da história da Bíblia. Cada processo tem a sua importância e é necessário que a gente passe por cada processo. Não posso pular. E aí quando ele fica ali parado, às vezes é o momento que nós achamos que Deus se esqueceu da gente. E aí Deus me remeteu à história de quem? De Noé, que ficou 150 dias esperando Deus conversar com ele. Imagina que agonia estar naquele barco. Aquele monte de bicho. Aquele tipo, e aí, Deus não fala mais comigo, vai já fazer 150 dias. Ele pode ter passado pela cabeça dele, sabe que Deus se esqueceu de toda a promessa, de tudo aquilo que Ele fez? Mas havia um propósito. Havia um propósito. Deus me lembrou também de Daniel, quando ele orou. Diz que ele orou 21 dias, mas quando o anjo chegou para entregar a resposta dele, ele falou assim, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, as tuas orações foram escutadas, foram ouvidas. Mas havia uma luta, uma guerra. Eu tive que chamar Miguel para guerrear junto comigo. Era uma luta travada para que essa resposta, para que isso que você estava pedindo, não chegasse até você. Mas desde o primeiro dia que você orou, eu escutei a tua oração. Então as nossas orações são ouvidas perante Deus. Olha, eu não sei se você está precisando disso nessa noite, mas Deus está falando, as tuas orações são ouvidas e na hora e no momento determinado elas vão ser respondidas. Talvez se não chegou é porque está tendo essa guerra, essa batalha, essa guerra espiritual que nós não conseguimos visualizar. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor já ouviu as nossas orações. Porque o Senhor é um Deus que tem os ouvidos atentos ao nosso clamor. Né? Não é que nem esses deuses que tem olho, que tem boca, que tem ouvido, que não consegue enxergar, não consegue falar e não consegue ouvir. Diferente. Nosso Deus consegue fazer todas essas coisas. Porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que está aqui no meio de nós. Então, quando esse vaso vai para esse processo de espera, ele fica uns dias lá esperando. Não sei agora, não vou falar para você porque eu não sei o tempo certo. Mas ele fica um tempo ali esperando. E depois que ele passa por esse tempo de espera, aí sim, ele vai para o último processo dele, que é a fornalha. E diz que o oleiro, quando ele coloca o vaso na fornalha, esse passo da fornalha é o quê? Para purificar, para solidificar e para que o vaso fique com um aspecto mais bonito, mais resistente, mais forte. E diz que o oleiro, quando ele coloca o vaso ali no forno, ele fica olhando. A hora que o vaso fica bonito, ele fala, essa é a hora que ele tirar o vaso do forno. O oleiro sabe exatamente o
tempo de fornada do seu vaso. Para cada vaso tem um tempo e uma temperatura resistente. Por isso que eu te digo aqui nessa noite, não há fardo maior que você possa carregar, porque Deus sabe quem é eu e você perante a presença dEle. Não há nada que esteja acontecendo comigo ou com a sua vida aqui nessa noite, que Deus não saiba o que você consiga carregar. Por isso que eu falei para você, momento de reflexão é de refletir, se aconteceu coisas ruins, aconteceu, mas Deus nos dá sempre aquilo que conseguimos suportar. Se Deus deu isso para mim, Ele sabe que eu consigo suportar isso. Se Deus deu isso para você, porque Deus sabe que você consegue suportar isso. E assim com o vaso, o oleiro vai e coloca o vaso e sabe a hora e o momento exato de tirar aquele vaso do lugar. E quando ele tira o vaso está bonito, está forte para ser utilizado naquilo que ele deve ser utilizado. E assim conosco também. O Senhor forma vasos, homens e mulheres na presença dEle, para que possam ser usados nesse momento que nós vivemos. Momento difícil? Muito difícil. Mas nós precisamos nos colocar na posição e receber esse convite que o Senhor nos faz aqui nessa noite, de descer à casa do oleiro. Ele nos convida. Se vocês querem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, deixe-me fazer esse convite. Desça à casa do oleiro. Faça-se como barro. Se coloque nas minhas mãos. Deixa eu trabalhar, deixa eu dar forma. Deixa eu dar solidez. Deixa eu deixar vocês fortes. Para que no momento que eu precisar usar cada um de vocês, vocês possam estar plenos, sendo usados da maneira que devem ser usados. Porque assim como eu falei que o oleiro ele sabe o barro para cada utensílio que ele vai fazer e para cada utilidade, assim o Senhor levantou cada um para cada serviço. E o Senhor conta comigo e conta com vocês aqui nessa noite. Então, vamos nos colocar à disposição desse oleiro que está aqui nessa noite e quer trabalhar conosco. Vamos nos colocar à disposição dEle. Assim como Cristo se esvaziou de toda a sua plenitude, de todo o seu poder, de tudo aquilo que Ele tinha com o Pai. Para o quê? Para fazer a vontade do seu Pai. Vir ao mundo e fazer a vontade do seu Pai. Morrer por mim e por você para fazer a vontade de quem? Do seu Pai. Que nós possamos também fazer a vontade de Deus. Ser instrumentos nessa terra, nesse mundo, nesse momento que nós estamos vivendo. Ser vasos, mas vasos de honra. Vasos realmente que levem a presença do Espírito Santo de Deus por onde quer que nós formos. Fazendo sempre o quê? A vontade desse Deus maravilhoso. Por isso nessa noite eu gostaria que você se colocasse de pé. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. E eu gostaria que o grupo de louvor se colocasse aqui. Eu sei se o Johnny já está... A Tamires. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E refletisse em tudo aquilo que Deus fez na vida de vocês durante esse ano de 2021. Talvez foi um ano ruim, como eu falei. Mas se nessa noite você for sensível à voz do Espírito Santo de Deus, aquilo que Ele tem falado, a se dispor a ser a matéria que Ele tem pedido, a descer à casa do oleiro, deixar Ele trabalhar na sua vida, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, se despir do seu eu, das suas vontades, do seu querer, e deixar Deus te conduzir aqui nessa noite, tenho certeza que o ano de 2022 vai ser um ano diferente. Não que você vai ficar mais rico, não que você vai ter mais posses. Deus queira que sim, mas não é isso. Mas você vai ser um vaso resistente, um vaso de honra na presença de Deus. E no momento e na hora determinada que Deus precisar, ou que você vier sofrer alguma desilusão, alguma tristeza, alguma aflição, você venha suportar, porque você passou por processos na presença desse oleiro. Você passou pela espera, você passou pelo forno, você passou por todos os processos que Deus colocou na sua vida. E hoje você é maduro o suficiente espiritualmente na presença de Deus para compreender a sua posição como filho e como filha amada do Senhor. O Senhor espera nessa noite apenas uma posição minha e sua.
Que nessa noite você possa realmente se entregar ao Senhor. Senhor Deus maravilhoso, Pai, em nome do Senhor Jesus, depois de ministrar essa palavra, Pai, eu peço a Ti que o Senhor nos conduza, Pai, à casa do oleiro. Trabalha, Senhor, as nossas vidas, Pai, no nosso interior, em partes, Pai, que nós não gostamos nem de mexer, Pai. Ali onde dói, ali onde machuca, ali onde traz tristeza às nossas vidas, mas nós entregamos cada setor, cada área, emocional, espiritual, física. Senhor, colocamos nas Tuas mãos aqui nessa noite, que as Tuas águas, Pai, purificadoras, possam adentrar, Senhor, em cada canto, em cada lugar, que elas possam, Pai, amolecer, Pai, aquilo que está endurecido, Pai, que elas possam, Pai, aleluia, estar trabalhando e deixando da forma como você gosta, Pai, da forma como você gosta de trabalhar, Pai. Amolece as nossas vidas perante a Tua presença. Amolece, Senhor, que nós venhamos ser mais sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Oridecanta labaixo, oridecanta xarabaxa, oridecanta ladaia. Que nós possamos, Pai, nessa noite receber do alto, Pai, a providência vinda do Senhor. Precisamos e necessitamos da Tua presença. Sabemos que sem o Senhor nada conseguimos fazer. Sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, é a razão, é o motivo da nossa alegria. Por isso nessa noite, Pai, nos encha com o Teu Espírito Santo, nos encha, Senhor, da Tua presença. Nos colocamos como vasos. Se for preciso, quebra. Se for preciso, faz um vaso novo. Porque sabemos, Pai, que na Tua presença, com as Tuas mãos, Pai, essa formação de barro, esse novo vaso, será um vaso, Pai, para a honra do Senhor. Eu sei que é difícil, Pai, mas nós pedimos essa noite, Pai, se for preciso, Pai, toma esse vaso, quebra, assim como o oleiro que estava ali olhando na olaria, o vaso estava sendo feito, mas o vaso quebrou. Nessa noite, se o vaso não estiver da forma como Tu queres, Pai, quebra e faz um vaso de honra, um vaso bonito, um vaso forte, um vaso, Senhor, da Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entrego, Pai, a vida desses irmãos na Tua presença, a minha vida, Pai, porque sou tão necessitada quanto eles, Pai. Entrego, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, sabendo, Pai, que o Senhor é um mestre em fazer mudança em nossas vidas. Então faça conforme a Sua vontade, conforme o Seu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém.